Eba, em Casa com Sibeli tá lá começando mais um programa que, aliás, gente, é continuação do outro, né? Do nosso querido Nasser, que não teve como, porque bateu os 28 minutos, eu fui obrigada a terminar. Então, nós estamos dando continuidade na segunda parte deste programa incrível com o Nasser, que é o nó para quem está chegando agora. Ele é um querido, ele é criador de conteúdo, está fazendo um sucesso com a mulherada 40 a mais, que vocês não têm noção. Bom, eu achei o Nasser, inclusive, no próprio Instagram dele, no TikTok, nem sei aonde que eu vi o Nasser, porque ele está sempre para lá e para cá. E eu achei o máximo toda a trajetória dele, do que ele vem conquistando, do que ele vem ajudando nós, mulheres. Então, é isso, gente. Vamos dar continuidade. E aí, Nasser, querido? Vamos continuar aqui nosso tricô. Agora vamos entrar na segunda... Paramos aonde, Nasser? Na parte mais interessante. Por que essa ligação com as mulheres? Como é que foi a minha... Bom, eu sempre tive uma ligação diferente com mulher. Sempre tive. Desde menino? Criança, desde menino. Minha primeira ligação, eu vou falar isso, nós somos todo mundo adulto, né? Uhum. Eu tinha, eu acho que 8 anos, 7, 8 anos, faltava na escola e ia onde as moças das casas de... Isso no interior, uma cidade chamada de Panorama. Na Casa Cor-de-Rosa? É, da casa... Lá chamava Casa da Luz Branca, lá. Aonde que era? Em Panorama, divisa de Mato Grosso. Querido, eu sou de Tupã, interior de São Paulo. Eu ia muito pra Panorama. Tinha lá Paranoá Clube, não sei se você se lembra do Paranoá Clube. Eu tinha 8 anos, mas assim... Eu tenho a sua idade praticamente. Tinha uma casa lá que era... Eu sabia que os adultos, os homens iam lá. E as meninas, eu descobri por acaso. Eu tinha um braço do Rio Paraná, então, onde a gente ia nadar, os moleques iam nadar, né? Sim. A gente ia lá e eu vi que elas iam lá, tiravam a parte de cima do biquíni e elas ficavam de costa, né? E você como curioso, curioso? Eu 8 anos eu tinha. Elas falavam assim, eu era gordinho ainda nessa época, gordinho, né? Você tá magro, era bolinha, gente, eu não consigo te ver gordinho. Meu apelido era Bolinha, né? Então elas falavam assim, não, Bolinha, vem aqui, sobe nas costas da gente pra fazer massagem, né? Aquilo, nossa, foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com mulher, e mulher mesmo, porque eu tinha 8 anos, elas eram moças já de 20, 30 anos. E aí eu ficava, só que eu comecei a faltar na aula para fazer isso. Eu sempre fui um capetinha, né? E meu irmão falava que eu estava doente na escola, era uma época que a escola muito rígida, era rígida mesmo, né? Quando a professora descobriu, foi lá, porque eu estava sempre doente, eu não aparecia mais na escola. Ai, Jesus. Aí ela foi lá e falou com meu pai. Meu pai é aqueles árabes severos, extremamente conservadores e severos. Quando eu cheguei em casa, apanhei, além de apanhar, ele me colocou de joelho, com a mão para cima, e eu fiquei a noite inteira. Eles falavam isso na escola, que na escola era assim. E fiquei a noite inteira sentado no chão, lá ajoelhado lá no chão, e minha mãe chorando, que é normal, mãe é mãe, né? Bom, resumindo, depois eu voltei para a escola, apanhei na escola também, que a diretora batia na mão da gente com aquelas regras. Você sabe que eu, Márcio, não esquece. Então esse foi o meu primeiro contato. Aí, a partir daí, com 10, eu sempre fui uma pessoa... Os árabes são assim, meu pai casou com 14 anos, minha mãe com 12, né? Então os árabes, eles amadurecem muito rapidamente. Sim. Aqui já em São Paulo, em 1970, eu estava com 10 anos, meu pai já tirou minha carteira profissional, já me colocou para trabalhar. Que coisa, cultura, Eu saía do Jardim Santo Eduardo, para quem é de São Paulo deve conhecer, que é periferia, né? Perto do Tapicerica da Serra. Tá. 5 horas da manhã, pegava 11 anos, eu estava com 10 e ia fazer 11 anos. Pegava um ônibus, descia em Santa Amaro, pegava o Largo da Concórdia, descia no Brás, andava até a Rua Oriente para trabalhar numa loja de... 10 anos. 10 para 11 anos, com a marmitinha embaixo do braço, era uma loja, era uma fábrica de jeans. Sim. Que meu pai tinha me arrumado trabalho lá. Bom, minha primeira namorada, eu tinha 11 anos, aprendi a beijar treinando no braço. Entendeu? No braço. Fiquei beijando meu braço a noite inteira. Ai, Jesus! E eu tive minha primeira... E aí, a partir daí, eu percebi o seguinte, que eu me dava muito melhor com as meninas do que com os meninos. Agora, independente na hora de conversar. De ter amizade. O lado social. Então, aí o que acontece? As meninas faziam... não sei se você lembra daquele negócio do cabide, pra você... Ficava todo mundo de pijama, né? Sim. À noite e tal, eles faziam isso aí. Só ia eu de menino. Não tinha ninguém. Dormia na mesma cama, no mesmo quarto, um monte de meninas, só eu de menino. Eu sou de uma família grande,
de 8 homens, né? E 2 mulheres, perdemos uma, infelizmente. Nossa, hoje somos 9, né? grande. E meus irmãos falavam pro meu pai, esse moleque é viadinho. Ele tá sempre no meio da mulherada. Ele não sai de perto das meninas, ele só fica no meio das meninas. Porque, na verdade, é assim, ó. Eu aprendi com elas a amar, eu aprendi a beijar, eu aprendi a fazer amor. Entendeu? Tudo que ela sentia, eu sentia. Porque eu convivi muito com elas. Então, hoje, a minha facilidade com as mulheres de entender elas, porque eu sinto as dores delas. Entendeu? Então, a dor dela é a minha dor. Foi um relacionamento que você foi além só do homem e mulher carnal. Muito além, muito né? além. Você muito além. você buscou não, você conseguiu enxergar na mulher as suas necessidades, as suas fragilidades, enfim. Sim. Elas até falam que eu tenho alma de mulher. E elas eram muito... Mas você sabe que nós temos alma masculina e feminina. Feminina, sim. Todos nós eu temos. acho que a minha se identificou muito melhor. Mais, sim. Então, aí eu fui pro ginásio, né, na época, depois pro colegial, sempre encontrando dificuldade, porque eu não conseguia me relacionar com os meninos, sempre com as meninas. Que coisa. Com 15 anos, eu fui na primeira psicóloga. Porque, tanto que eles falavam que eu era viadinho, eu falei assim, eu vou no psicólogo. Meu pai até pagou para ir nessa psicóloga. Antigamente, Sibeli, os psicólogos não tinham consultórios assim. O consultório era dentro da casa, naquelas bibliotecas grandes, aquelas casas grandes. Foi aqui em Pinheiros, inclusive. Uhum. E eu fui lá e entrei na biblioteca, ela fechou a porta. Então ela colocava uma plataforma mais alta, que era, eu acho que uma tática, até para você se sentir inferiorizado, para ela poder ter o domínio de você. Como se fosse. Mas eu percebi que era proposital. Então ela ficava no divã. Como se fosse um divã, exatamente. Só que eu estava num sofá. Sim. E ela num outro sofá, mas ela num padrão mais alto que eu. Sim. Só que ela ficou de frente para mim e ela estava de saia. E eu fiquei... Ai, Jesus, lá vai. E você ficou naquele paraíso. Então, eu fiquei... E aí eu tô contando para ela, como ela tá falando para mim, se a questão era se eu era ou não homossexual, né? Uhum. Ela começou a me questionar desde criança. Se eu tinha atitudes, como é que era a minha atitude com meninos, se eu fazia o que os meninos faziam naquela época, né? Eu falei assim, eu não tenho atração nenhuma por menino. Pelo contrário, eu tenho uma rejeição muito grande. Eu não gosto dos moleques. Os moleques, eles são nojentos, eles são isso, são aquilo. Então, eu fui contando para ela e dando detalhes da minha primeira relação sexual. E ela foi se envolvendo comigo. Eu tinha 15 anos. Eu não creio. Juro. Sabe o que aconteceu? O quê? Aconteceu. Pam. Aconteceu lá dentro, na hora que eu fui para ir embora. Ela não deixou. Se fosse hoje, ela estava presa, porque ela tinha uns 35, 38 anos, e eu tinha 15 anos. 15 anos. Mas eu era um menino de 15 anos, já era. Por isso que eu falei, bem experiente. Sim. Porque você vê, com 15, 16 eu já era. Com 10 começou a trabalhar? 16 eu já era supervisor numa multinacional, aqui em Santa Amaro. Que eu já tinha meu primeiro carro, que hoje não se pode, mas eu já dirigia, ia na escola com um carro comprado com meu dinheiro. Que interessante, né? Entendeu? Então, tudo na minha vida foi muito precoce. Foi muito precoce, e a minha relação com mulheres, minha vida latente. Toda foi muito, eu sempre dividi. Mas eu tenho amigos também. Facilita, eu consigo entender quando ela está chorando, porque o choro dela, às vezes o choro não é lágrimas correndo. O choro é da alma, né? Sei. Uhum. Eu consigo entender a paixão delas, eu consigo entender, porque eu só convivi com elas. Eu ia para as escolas, tava um grupinho de mulher, onde estava o Nasser, no meio do grupinho das meninas. E eu sempre dividia apartamento com amigas minhas. Aí meus amigos falavam assim, mas como que você fica no mesmo apartamento? Eu falava assim, mas como? Por quê? Tem que ter alguma coisa? Não necessariamente, porque eu só... Porque para eu ter um relacionamento também, né? com uma pessoa. Assim, você tá com, imagina, não tem. Porque você é um homem e uma mulher, você é obrigada. Você não pode sair para almoçar com um amigo, você não pode, sei lá, ir ao cinema com um amigo, você não pode jantar com um amigo. É um negócio maluco, é muito machista isso. É muito machista. É um negócio porque, então tem que rolar um beijo, tem que rolar alguma coisa? Não é assim. Eu não vou falar o nome dela, mas ela ficou comigo 1 ano e meio. Ela hoje é uma bailarina em Ourinhos, né? Uma amiga minha, a gente dividiu o apartamento junto. E ela fazia faculdade ainda. E eu já não, já um homem, já, né? E aí os amigos falavam assim, é impossível. Que não rola nada entre As amigas também falavam para ela assim, não, é possível que vocês ficam lá os dois. Nós ficamos 1 ano e meio e nunca aconteceu nada entre nós.
E eu dormia, quando a gente fazia festa do pijama, eu dormia no meio daquele monte de menina. E nada rolava. Nada, porque, na verdade... Era uma amizade mesmo, né? E eu sempre olhei essa parte sexual, eu sempre tive dificuldade com isso, né? Eu tinha, para mim, eu preciso de muito mais. Eu preciso do toque, eu preciso do carinho, eu preciso gostar, eu não consigo fazer como os meninos fazem. Tipo, aquela coisa, um número a mais. Eu não consigo. Então, eu já tinha dificuldade para andar com os moleques mesmo. Eu sei. Porque eles já queriam fazer de um jeito que eu não conseguia. Eu já era mais pelo lado amoroso, pelo lado romântico. Falei, não vai dar certo, né? Me levaram num prostíbulo, meus irmãos e meus primos, na época, eu tinha 12 anos de idade. Me levaram aqui no centro da cidade, um tal de 69. Quem é do ramo aí conhece, né? Sabe como é que é o negócio. Eu não sei, porque eu não morava em São Paulo nessa época. Mas é um prédio que tinha um número 69, por isso que eles ficavam, né? Sim. Aí você tá subindo no prédio, assim, aí elas ficam tudo nas portas, assim. Bom, eles levaram lá e falaram, dá um trato nele aí, né? Eu tinha 12 anos. É complicado isso, né, também. Me traumatizou pessoal. Isso aí, sabia? Porque a moça era uma mulher, ela chega pra você e fica falando, vai logo. Como vai logo? Eu não sou um animal, objeto, eu não sou, entendeu? Eu acho também que não é por aí. Eu acho que as coisas têm que acontecer. Tem que ser respeitada mesmo. Eu só tô tocando nesse assunto porque você vê como tudo isso vai te afetando. Sim. Eu fui percebendo que eu tinha alguma coisa diferente, que já era... Por isso que eu tenho a facilidade de falar com elas. Porque elas olham para mim, é como se uma outra mulher estivesse falando para elas. Eu consigo falar com elas. Com língua de... Né? Com a língua delas feminina. mesmo. Feminina, exatamente. Entendi. Só que elas olham um homem. Claro. Então, tudo isso me facilitou e me faz com que eu consiga fazer esse trabalho todo, né? Todos os dias, essa parte meio ajuda, eu tenho ajudado muito mesmo. Eu não tinha noção disso. Agora, Nácio, você hoje, por exemplo, o que você espera disso tudo? Porque, assim, foi uma coisa tão rápida, uma coisa muito, assim, como é que eu posso te falar? Um acaso, uma coisa, assim, que tomou uma vertente tão grande para um outro patamar, ao ponto de você largar o que você fazia de trabalho, né? Sim. E direcionar exclusivamente para esse fim. Sabe qual é o meu medo? É, de repente, de você tá apostando muito em tudo que você vem fazendo, você tem levado com muita seriedade. Sim. E como uma coisa muito profissional. A gente percebe isso em você. Eu, estando com você pessoalmente aqui hoje, eu vejo que aquilo que você passa no vídeo, aquilo que você passa... É só uma coisa leve, que estou aqui e tal. Mas... Conversando com você aqui pessoalmente, escutando a sua história, a gente vê que você busca realmente como uma missão. Sim. A forma que eu vejo é você levando como uma missão. E que isso te preenche profundamente a sua alma. Exatamente. É a sensação que eu tenho de você. Foi até bom você tocar nesse assunto, foi porque essa última... Eu tive 4 ou 5 passagens que eu beirei a morte, né? Que eu pensei, agora agora chega, acabou, né? Tipo, e a última, saúde? Então, foram vários. Em 1972, eu tive meningite. Houve uma epidemia no Brasil e o Brasil não estava preparado. Então, eu fiquei em coma 2 dias no corredor do hospital, esperando alguém morrer para eu poder entrar. Entrei, dos 5 que estavam no nosso quarto. É duro você estou falando aí você, no dia seguinte eu olho para você, você está coberto com lençol. Nossa entendeu? Senhora, pelo amor. Ficou eu e mais um menino só, dos 5. Nossa. Então, e depois fui para o Mandaki, fiquei entre o Emílio Ribas e o Mandaki, eu fiquei 6 meses no hospital, longe da minha família, sem ver minha família, sem ninguém me ver. Porque, se recuperando. Já no Mandaki você já não tinha, você estava normal, andava normal, só que você estava com o vírus. Então, você não podia ter contato com ninguém. Então, essa foi a primeira, mas eu depois tive um acidente de carro. Então, bom, resumindo, o último agora, eu descobri um câncer há 4 anos atrás, mais ou menos. Tá? 3 a 4 anos atrás. E eu tive uma situação aqui em São Paulo muito triste.
Lá em Rio Preto, eles chegaram, marcaram a minha cirurgia. Não, você tem que fazer a cirurgia porque não dá mais, não dá mais. Eu sou muito vaidoso também. Sim. Aí eles queriam abrir, cortar. Eu falei, não, eu vou morrer, mas não vou fazer isso. Uhum. Peguei minhas coisas, sumi de Rio Preto, vim embora sozinho para São Paulo, aluguei um apartamento aqui e fiquei aqui em São Paulo, fugi do hospital. Sim. Eu fugi porque eu não queria. Fuga, tipo, eu não queria, não. Eu falei, eu não vou Uhum. fazer essa cirurgia desse jeito. Mas eu consegui, usando um outro método, né? Eu comecei a usar alguns produtos naturais vindo dos Estados Unidos e eu descobri uma planta aqui no Brasil também que me ajudou muito. Em resumo, eu consegui fazer uma cirurgia sem cortar nada, sem nada, e consegui... Conseguiu resolver. Aí eu pensei, novamente, foi a quarta ou quinta vez que Deus colocou a mão. E eu falava, caramba, qual que é o propósito disso, né? Onde eu não sei o que fazer, porque eu sou um cara... Quando bate o sino, a gente vai mesmo. Então não era para você ir. Não era para ir. Eu falei, mas qual que é? Por quê? O que ele espera de mim? Sim. Quando isso aconteceu, eu vinculei uma coisa com a outra. Pode ser que seja coisa da minha cabeça, mas eu entendi que eu tinha uma missão. Então eu trato essa situação como uma missão. Eu entendi. Aí eu me dediquei mais a isso. Eu abandonei meu emprego porque eu não conseguia fazer mais as duas coisas. Não dá. Disponibilizei de bens pessoais meus para que eu pudesse estar pagando, me dedicar a isso até hoje. E também para poder pagar o seu sustento também. E justamente para o projeto continuar, para eu poder pagar meu dia a dia. Então eu vendi apartamento, refinanciei carro, tudo. Que é um absurdo, porque todo mundo fala, mas peraí, você faz 40 anos que você faz a mesma coisa, você tem um domínio disso. Como é que você dá uma volta desse tipo, né? Como é que você abandona a sua zona de conforto? Né? Porque eu enxergo isso como uma missão. E eu levo isso... Ninguém consegue levar tão a sério quanto eu levo. Eu vou até 2 da manhã, 3 da manhã, o pessoal fala assim, Nasser, você não pode, você tem que descansar, você tem aquilo. Só que eu sei o que é a dor de uma mulher quando ela pega o meu celularzinho dela, ela olha lá e não vê o meu coraçãozinho. Ela fala, ele não leu. Eu sinto como se eu estivesse sentindo a mesma dor dela. Eu sei. A frustração. Eu sei. Por isso que eu me irritei outro dia, fiz até um vídeo, né? Porque elas ficam me cobrando, não, você não responde, só fica colocando o coraçãozinho. Parece que eu vi esse vídeo seu. Aí eu falei pra gente... Você dá uma satisfação. Falei, se eu dou boa noite, só boa noite. Aí eu falo, boa noite. Quantos corações eu já deixei? Aí você fala, de onde você é? Pô, tá em todos os meus vídeos eu coloco São Paulo. Então, né? Aí eu falo, São Paulo, perdi quantos mais coraçãozinhos? Entendeu? Então, quantas pessoas eu vou frustrar pra ficar com conversa? Com conversa que sem sentido, porque de que signo eu sou... É isso que elas têm que entender, assim, não sei, é a minha opinião, né? É por isso que eu falei pra você que eu tenho que dar esse certo medo, porque, assim, vai tomando um volume tão grande que muitas vezes você pode se frustrar e não dar conta daquilo que você pôs na sua cabeça de missão. Tudo na vida tem um equilíbrio, né, Nasser? Eu acredito que tudo na vida tem um porquê, mas também tem que ter uma dosagem de tudo, senão você pira. Mas eu sou consultor, né? Passei minha vida inteira fazendo consultoria. Então, todo consultor tem essa doença de planejar tudo, de tudo planeja. Eu já tenho planejado tudo. Eu já tenho... Elas também têm que entender, né? As mulheres também têm que entender como é que tem que ser o seu ritmo. Elas entendem. Eu que... Às vezes eu solto um vídeo desse e dá uma acordada, né? Tipo, por quê? Né? Porque tá certo, são as que vão chegando. Certo. São as que vão chegando. Eu sei. Elas chegam sempre... eu uso muita metáfora, porque meu pai usava. Então eu aprendi com meu pai, né? Meu pai tinha uma metáfora que ele usava a história da raposa e da jabuticaba. Então ele ficava sempre... A raposa ficava embaixo do pé do jabuticaba e ficava... Essa jabuticaba não presta, essa jabuticaba não presta, essa jabuticaba não presta. Porque ela não alcançava a jabuticaba. Entendi. Todos os outros animais, a girafa vinha, comia, tá uma delícia, né? Sim, uma delícia. Ela não conseguiu alcançar. Então, é a mesma coisa. As mulheres, quando ela te agride, é porque ela quer que você responda, ela quer que você fale com então ela. Ela vai te cutucar. Agora, Nasser, no momento em que eu te procurei, né, que você depois... eu deixei meu celular para você, porque foi quando eu achei interessante o teu vídeo, eu falei, eu gostaria de saber melhor quem é esse Nasser, né? O porquê desses vídeos, eu queria entender melhor. E quando você me procurou,
eu fiquei muito feliz porque, assim, tem muita gente que pode também levar de uma forma... Sim. Porque, assim, mediante a tantas mulheres, eu quero dizer, que você recebe, que te seguem, e que sei lá o que fala, vai ter aquela que vai te paquerar, tem milhões que deve te paquerar, que quer casar, que sei lá o quê. Sim. E, de repente, eu fui e muito discretamente coloquei ali, né, de uma forma com descrição, quem eu era, o meu programa, papapá, no seu Messenger do Instagram. Foi. Acho que foi do Instagram, se não me engano. E deixei meu contato, falei, olha, se você tiver interesse, tal, tá aqui, eu gostaria de te convidar para o meu podcast, tal. Você conseguiu também discernir. Mas você sabe o que eu fiz? Printei naquele momento, porque eu sou obstinado, né? Eu tô colocando o coraçãozinho, né? Aí eu vi a sua mensagem. Eu vi a sua mensagem, pum, printei e continuei no meu coraçãozinho. Para depois analisar o caso, sim. Entendeu? Então sim. É o que eu faço. E como também você deve ter ido também na minha página, também para saber quem eu sou. Então, depois eu fui ver tudo isso depois. Né? Mas assim, eu não parei naquilo, por isso que eu não paro nem para responder. Eu sei. Elas querem que eu responda. Eu coloco tudo no vídeo, eu coloco lá minha idade, meu signo, de onde eu sou. Já coloquei minha altura, meu peso, assim mesmo, elas querem. Porque, na verdade, ela não quer saber de onde eu sou. Ela quer falar comigo. Eu sei. É isso que... De onde eu sou é ótimo. Eu sou do planeta Terra. Eu sou de carne e osso como vocês. Ai, meu Deus. Mas é muito engraçado isso. Mas, ó, eu vou te falar que eu sei que é muito cansativo. Eu me afastei muito da minha família por causa disso. Eu passei o Natal com a live aberta. Fiz o Natal com ela, sabe por quê? Com medo de deixar ela sozinha na noite de Natal. E o Ano Novo também. Na noite de Ano Novo. Nos dois. Eu fiquei dentro do meu apartamento, falei para elas assim, sozinhas vocês não vão ficar. Eu vou passar o Natal com vocês, sozinho, longe da minha família, mas com a live aberta. Por quê? Eu via o quanto eu representava para elas, entendeu? Então eu estava ali na noite de Natal, é uma noite muito triste para quem está sozinho. É verdade. É muito chato, muito triste. E aí elas falavam assim, eu tenho uma garrafa de vinho aqui em casa. Eu falei, então abre sua garrafa de vinho que nós vamos tomar, né? E eu estava lá tomando meu uísque, eu estava tomando um uísque. Então eu estava falando, vamos comemorar o Natal, vamos. O Ano Novo, a virada de ano, eu fui até dentro do banheiro com elas junto comigo. Porque eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, fui dormir com elas do meu lado. Não abandonei elas, nós fizemos a virada da noite juntos, né? Eu estava numa chácara, aí fecharam as portas lá, como eu estava do lado de fora, e esqueceram eu do lado de fora. Eu dormi dentro do carro. Eu não acredito. Juro, eu dormi dentro do carro, porque todo mundo foi dormir e eu fiquei ainda. Olha, e elas Nasser, ficaram comigo dentro do carro. Nasser, tá bom. E elas não me abandonaram. E eu também não abandonei. Você não acha que você, hoje, é uma pessoa extremamente realizada? Eu sou. Assim, no sentido de assim, a sensação que eu tenho é que você sabe o que você está fazendo. E que você tomou essa sua decisão por livre, espontânea vontade. Sim. Por um desejo que você foi vendo, que foi crescendo e que mostra muito o seu passado. Tipo, vem muito de encontro, somando tudo que você veio construindo sobre a mulher, que você está realizando hoje aquilo que estava no seu subconsciente lá atrás, ou que estava esquecido por um certo tempo da tua vida, por muitos anos, porque você foi fazer a sua vida. Você foi construir a sua vida profissionalmente, você se casou, teve filho, a sua vida tomou um outro rumo que hoje, gente, eu não sou psicóloga, não sou nada. Mas é exatamente isso. Mas eu me sinto feliz eu sou hoje. muito... Eu consigo enxergar, sei lá, captar um pouco de toda essa tua história, de toda a sua trajetória. Você tem 100% de razão. Eu me sinto feliz mesmo não tendo relações com nenhuma delas, porque eu não tenho relações nenhuma. Eu sei. Minha relação com elas é totalmente de carinho, psicológica, emocional. E então, até espiritual. É a mesma coisa que eu tinha com as meninas quando eu era garoto. Sim, só que agora eu sou muito mais vivido, eu tenho muito mais história, claro. né? Elas adoram que eu conto minhas histórias para elas. Eu entendo muito de narcisismo. Preenche as lacunas delas. Eu entendo muito de relações tóxicas. Eu estudei muito isso, porque na medida que eu fui passando por isso, eu fui me envolvendo. Sei. A ponto de hoje, é o que eu falei, eu escrevi 10 tópicos e repito os 10 tópicos toda semana para elas. Para que elas se alertem. Eu fiz uma cronologia de uma relação narcisista de 30 anos. Uhum. Entendeu? Como se
como é que começa, onde ele isola a gente, como é que ele faz. Tal. Aliás, eu falo assim, a gente, esse é um padrão que eu uso nas lives, eu esqueço, eu sempre falo nós mulheres, esqueço às vezes, aí depois falo, não, mas na maioria das vezes eu falo assim, ó, gente, nós temos que cuidar, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Sim, sempre, mas é o nós. Você está envolvendo você também, de uma forma natural. Tá, mas porque, às vezes, é o que eu falei, a dor delas, para mim é explícita. Sei. Eu consigo entender, assim, e isso me revolta, né? Me revolta, porque às vezes eu sou muito duro com os homens. Os meus amigos falam assim para mim, Nasser, pô, pega mais leve, você bate forte demais na gente, né? Sim. Teve um caso muito rápido, teve um caso muito rápido que o cara falou para mim assim, dentro de um bar até. Ele falou assim, para com isso, Nasser, ó, eu faço meu papel de homem, eu pago minha pensão. Aí eu falei assim, você acha que isso é seu papel de homem? Quer dizer, você paga a sua pensão, isso já é papel de homem. Agora, você se separou da sua esposa, foi viver sua vida no dia seguinte, meu irmão. Ela tá lá cuidando dos seus filhos. Por que você não paga uma babá para ela poder sair e ter uma vida social também? Exatamente. Aí você faria seu papel de homem. Aí e todo mundo ficou quieto na mesa. Aí criou um clima... Porque realmente, né, Nasser, é muito mais difícil uma mulher se refazer do que um homem. O homem se refaz no dia seguinte. Aliás, o homem, muitas vezes, quando ele abandona uma família, ele já tá porque já está com uma outra faz muito tempo, entendeu? Exatamente. E aí a mulher sente aquela dor do vazio, né? Aquela dor como é que se diz? Do luto. Né? E ele acha que só pagar a pensão é o suficiente. É o suficiente. Não é, porque na verdade mesmo. ela tem que ter as mesmas condições sociais que você. Sim, se você tem direito de sair, se divertir, pega os seus filhos, fica uma semana com eles toda semana, uma semana com você, uma semana com ela, para ela poder ter uma vida social também. Sim. Aí você faz seu papel de homem. Não é o lado egoísta, claro. Concordo plenamente. O papel de homem é ser provedor e cuidador. Em todos os aspectos. Mesmo quando você sai da relação. Sim. Entendeu? Aí, por isso que eu bato neles. Eles ficam, mas são meus amigos, não? Eles gostam de você da mesma forma. Gostam do meu jeito também. Mas, Nasser do céu, querido, eu amei de verdade. Eu amei. Viajei com você nas suas conversas. Eu adorei ter te conhecido pessoalmente. Queria deixar um último recadinho para elas, pode ser? Claro, e ó, então, tá aí a câmera para você. É o que eu sempre falo, toda vez que eu fecho um podcast, eu fecho do mesmo jeito. Então, meninas, presta atenção. Não viva para ninguém. Porque quando a gente vive para alguém, a gente se anula. Viva com alguém. É bem diferente, eu te garanto. Outra coisa, o amor próprio é fundamental. O amor próprio te salva. Acredita no que eu estou te falando. Você pode até cair numa relação errada, mesmo tendo amor próprio. Mas se você tiver amor próprio, na mesma porta que você entrou, é a porta que você vai sair. Você não se torna refém de ninguém, tá bom? É isso aí. É verdade. Nasser, vamos brindar? Você já está com um pouquinho de água só? Vamos brindar a nossa saúde, a nossa amizade, ao sucesso.